Bem-amado povo brasileiro, paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Numa postagem anterior, eu estava tratando exatamente da influência dos filósofos na igreja que iniciou-se. E essa influência, ela era danosa, porque os filósofos são verdadeiros homiléticos, homens de muita capacidade de convencimento, pois apresentam as suas filosofias e impõem ao povo a sua ideia, a sua maneira de acreditar nisso ou naquilo. Só que essa filosofia, ela é totalmente materialista. Ela não tem nada a ver com o doutrinamento espiritual, dizíamos nós na postagem anterior. Por quê? Porque a parte espiritual da igreja, que é a igreja espiritual, ela é exatamente feita por homens espirituais, homens chamados, tem que ter chamada. Não adianta alguém entrar para o pastorado, para a missão da obra de Deus por privilégio, porque é filho de fulano, porque tem tal capacidade, porque é isso, aquilo, outro dentro do saber humano, e portanto é uma pessoa influente. Que influência pode exercer uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não tem chamada por Jesus para ser alguma coisa na obra dele? Nenhuma. Hoje, infelizmente, não é assim, porque existe realmente privilégios, existe realmente grupos, e esses grupos, eles dividem entre si as responsabilidades que deveriam ter com o Espírito Santo, dividem um mimetismo dizendo que Deus lhes deu e que tem que ser assim. Não é verdade. Fulano de tal, a obra de Deus não é uma dinastia. Eu sou pastor, diga-se de passagem, já há 53 anos, portanto não sou de hoje, venho de muito tempo. Aí meu filho vai ser pastor, eu sou presidente de uma denominação, eu ou morrendo ou ficando decrépito, que não possa mais exercer o ministério, porque há muitos decrépitos aí que estão ainda se mantendo por total imposição estatutária. Eu sou vitalício e não posso mudar. Já não diz mais as mesmas coisas no púlpito porque está decrépito e vai passar para o filho, como se fosse uma dinastia material, política, governamental. A obra do Senhor não depende disso, é diferente. Quem vai assumir o lugar de quem quer que seja é por capacidade da parte de Deus. Dever-se-ia reunir uma pleiade, um colégio de pastores, homens sábios, homens de probo discernimento, e esses homens decidir quem dentre eles assumirá o lugar de quem pereceu, já se foi, não faz mais parte do governo humano e espiritual da igreja. Infelizmente não é assim. Você sabe que eu estou dizendo a pura verdade. Fulano vai ficar no lugar de fulano porque tem influência, porque tem tal capacidade, vamos dizer assim, na vida secular, ou porque tem dinheiro, ou isso, aquilo, outro. Não deveria ser assim. Então, eu pergunto, que influência tem o filósofo com a obra de Deus? Nenhuma. Porque esta obra é diferente, ela vem da parte... Olha o que disse o apóstolo São Paulo aqui, me acompanha. Ó. Colossenses 2, falando sobre filosofia, 2:8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Está vendo?
no tempo da primeira igreja, na primeira era, sob o domínio de homens zelosos, homens realmente de Deus, os filósofos foram tratados assim. Tenha cuidado, não dê ouvido a filósofos, diz Paulo. Não, deixa para lá. Teu assunto é com a igreja e homens experimentados, provados, chamados e provados, é quem deveria encabeçar a frente da igreja e doutrinar. O principal fundamento da filosofia tende, na época, tende a justificar a fé, tendo a razão como fundamento. Veja bem, a filosofia está em toda parte. Eu não sou contra a filosofia humana, eu nem posso ser. Eu estudei filosofia. Então, claro, estudei outro tipo de filosofia jurídica, estudei filosofia jurídica. Então, é uma outra história. Eu estive lá, já era pastor na ocasião, e soube muito bem dividir. Olha, aqui é a filosofia dos homens, e eu tenho também a filosofia do Espírito Santo que me deu, essa está, não é que eu estou criando. Essa dos homens, eles criam. Já esta do Espírito Santo não está, eu não estou criando nada, está aqui. Não posso fugir, sob pena de ter uma pregação anátema, de ter uma pregação que não tem nada a ver com a palavra verdadeira, doutrinada pelo Espírito Santo. Então a filosofia que eu estudei lá do direito, filosofia jurídica, me deram aula no quadro negro, não tem nada a ver com a filosofia daqui. Porque aquela é aprendida por cabeças, e essa vem do Espírito Santo de Deus. Então, o fundamento dela que é provar a fé pela razão. Olha, fé não tem explicação. Uma explicação, vamos dizer assim, que você... que é fé? Fé é crer. Você crê em Deus, você acredita que Ele, através de você, vai remover montanhas, então isso é fé. Você acredita que, através da sua oração, Ele vai curar-te ou curar alguém que está enfermo, isso é fé. E onde está a fé? A fé está na sua razão de ser. Você recebe esta fé do Espírito Santo no dia que você crê em Deus. A crença não é só para a salvação, quer dizer, só não, porque a salvação é tudo, mas também para outras coisas da vida comum. Porém, tem que saber dividir. Então a filosofia tem... No princípio da igreja, não da igreja na mão dos apóstolos. Quando a igreja estava na mão dos apóstolos, não tinha influência de fora nenhuma, porque era impenetrável. Eles eram realmente duríssimos, intransigentes no trato das coisas de Deus. Deus era o centro e a doutrina levava até este Deus. Nada mudava. Agora depois, com o desaparecimento dos verdadeiros baluartes, das verdadeiras, vamos dizer, colunas que sustentavam a igreja, o último deles, São João, que desapareceu de cena lá por volta do ano 98, 99, 100 da nossa era, aí não tinha mais. Apóstolos que viram, que andaram com o Senhor, não tinha mais isso. Aí o que aconteceu? Os novos pastores foram fraquejando, foram deixando a coisa caminhar e começaram a inovar aqui e acolá. Os filósofos começaram a ter grande influência, e você veja bem que a maioria das doutrinas do paganismo, que foi criada por Platão, por Aristóteles e outros mais, essas doutrinas fazem parte integrantes das doutrinas de hoje. Por exemplo, a Trindade. De onde foi plagiada a Trindade? Da filosofia grega, da Mesopotâmia. Lá tinham 3 deuses, e com uma interpretação estrábica e distorcida, totalmente sem a vontade do Espírito Santo,
os filósofos encaminharam para dentro da igreja, e a igreja, os pastores, que na época já totalmente corrompidos pela emenda ou pela união da igreja que Paulo fundou em Roma com o paganismo romano, principalmente o paganismo romano, mas existiam os outros da Grécia. E os deuses gregos, de onde vieram? Quem inspirou? E os deuses da Mesopotâmia, e os deuses de Roma, antes da igreja primitiva, quando Paulo estabeleceu, o apóstolo Paulo, a igreja primitiva, do tempo da sua prisão ali em Roma, na sua casa, ele alugou uma casa, estava ali e pregava. Quando ele fez isto, a igreja começou a crescer porque ela tinha uma proposta plausível. Cura, libertação, salvação, batismo com o Espírito Santo. Era uma coisa nova, maravilhosa, que realmente acontecia. Não era filosofia. Filosofia diz que aquilo vai ser, mas não tem influência no espírito, do Espírito na pessoa. Mas a mensagem de Paulo, que era a palavra viva de Deus, operante em todos os sentidos. Então, acontecendo ali, em Roma, a igreja, mesmo depois da morte de Paulo, lá por volta do ano 66, 67, 60, essas datas são imprecisas, mas são verdadeiras, viu? A gente só não pode cravar, foi 68, e se não foi? Foi 69, tanto não crava. Mas foi por volta, por isso é por volta, não é exatamente. Desses anos, mesmo depois da morte de Paulo, covardemente assassinado por Nero, a obra de Deus continuou. Não com Pedro. Disseram aí que Pedro foi sucessor de Paulo. Estão dizendo filosofia barata e imprestável, que quer afirmar uma coisa que na palavra de Deus não está cravada. Pedro sequer andou em Roma. O que está escrito que Pedro foi, eles que escreveram aí. Mas se você for olhar a história de Pedro, ele era uma figura, inclusive, no primeiro instante da igreja, ele foi realmente algo extraordinário, alguém extraordinário, porque ele foi quem se levantou e caminhou algum tempo. Depois, Pedro tornou-se um homem simples. No que fazia, porque era vindo da parte de Deus, mas sem influência governamental. Agora, Paulo foi para Roma, fundou a igreja cresceu, outros pastores sucederam a Paulo. E aí, após a ressurreição, querido, amado irmão, foi que começou a acontecer a filosofia barata, imprestável no sentido espiritual, filosofia que não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque é uma outra história diferente, é a filosofia da humanidade. O Espírito Santo veio de Deus e levanta homens cheios do Espírito Santo com doutrinas, com capacidade de preparar almas para o reino de Deus. A partir desse momento, aquela igreja romana começou a sentir a influência do paganismo. E mais tarde, por volta de 312, quando Constantino assumiu o império daquele país, Constantino já começou então a entrar na igreja. Não que ele fosse um crente, não era não. Ele era um admirador. Só que tinha uma igreja pagã muito grande, a igreja dos deuses, a igreja da idolatria, dos ídolos, e tinha a outra igreja que era de Paulo, que também era grande, com grandes realizações, que ele quis fazer, emendar, fundir as duas igrejas para tornar uma só. E agora, quando tornou-se uma só, tornou-se igreja que estatal. Olha para mim, ouvintes, e que estão me vendo. Igreja estatal? Igreja é Estado? Igreja não é o Espírito Santo dirigindo um povo para o céu? Que tem a ver a igreja estatal? Por que a igreja estatal? Por que ela tem que ser Estado? Mas Constantino estabeleceu as rédeas, que em 538 desta era, tornou-se verdadeiramente igreja estatal. E esta igreja diz que é doutrinadora, essa igreja diz que é ensinadora, essa igreja diz que está acolhendo o povo que vai para o céu.
lê do engano, porque ela foi se misturando com as coisas e a filosofia tomou conta dessa situação e os seus pastores começaram então sob a influência desta mesma filosofia, impetrar doutrinas e costumes não bíblicos, saindo fora daquilo que era doutrinado pela palavra. Primeiramente, uma das primeiras coisas que Constantino fez, a igreja aceitou: a mudança do dia do sábado para o dia do domingo. Domingo dia solis, domingo da deusa Mitra de Roma. Ele veio para a igreja, fez a fundição das duas igrejas. Ele queria agradar gregos e troianos, como diz aí fora, a todos. Aí que ele fez: olha, vamos aceitar o cristianismo de Jesus pregado lá no início do ano 33, mas vamos também não contrariar o paganismo que já vem de longa data em Roma, formou-se no começo, nos primórdios da formação daquele povo. Junto com a formação daquele povo, criou-se já uma religião. Mas quem criou essa religião? Que não estava escrito na Bíblia. Fora Deus, a de Moisés, sim. Ele recebeu no Sinai, e aí ele doutrinou o Pentateuco, que também era transitório, falei numa outra vez. E não era para sempre, não. Nem tudo que está no Pentateuco é para sempre. Era coisa exclusiva de um povo, o judeu. Era para eles. O povo, outros gentios, estavam totalmente fora desta relação. Deus criou um povo para ele. E aí, ele então revelou o Pentateuco a Moisés. E isso veio vindo até Jesus. Em Jesus aí acabou. Aí não tem mais como. Era para o judeu. E como é que está? Qual é a situação do judeu hoje? Fora da palavra de Jesus, fora da palavra de Deus. É um povo como qualquer outro. Toca seus costumes. Lá hoje não tem holocausto. Eu estive lá e não vi. Lá não existe mais holocausto, mas outras coisas. E então eles estão fora dos ensinamentos de Jesus, da nova e última dispensação da graça iniciada com Cristo. Para ser salvo, todos têm que estar incluídos na dispensação de Cristo: batismo, Santa Ceia, santificação e outras doutrinas que fazem parte dos bons costumes para que o mundo seja diferente, a igreja seja diferente do mundo. Hoje não tem mais isso. Você sabe como é que é, né? É tudo uma coisa só. Você não sabe quem faz parte da igreja se ele não mostrar um cartãozinho dado pela sua igreja lá. Ou então eu sou de tal igreja, porque aí você não sabe. Se você for olhar para ela, você não sabe. Ou para ela. Qual é, vamos dizer, pela postura, pela vestimenta, pela indumentária, você não sabe quem é. Se é ou não. Porque misturou tudo. Está uma mistura. Totalmente misturado. Então, além desses três sacramentos que eu citei, e outra coisa importante que tem que você ouvir, tem que cumprir o sacramento mais verdadeiro, de acordo com o que realmente é. Não adianta você, não, eu fui lá e me batizei, mas onde você batizou? Eu fui lá no Jordão, e daí? Qual é o problema de eu batizar no Jordão? Rio Jordão, lá em Israel, eu estive lá olhando. Qual é o problema? Lá não tem água como qualquer uma outra. Só que naquela água, um tempo atrás, houveram milagres da parte de Deus. Registrado na Bíblia, inclusive. Mas hoje o Rio Jordão é a mesma coisa que qualquer rio aqui do Paraná, do estado de São Paulo. Os rios que eu já nadei, já pesquei, já andei neles. Tem diferença nenhuma. Porém, querido e amado irmão, você tem que estar junto. Você tem que interrogar o seu pastor sobre determinadas doutrinas. Os primeiros batismos que houveram na palavra de Deus, os judeus, os apóstolos judeus receberam de Jesus uma ordenança, e eles cumpriram essa ordenança, porque não podia ser diferente, e você vê lá, eles batizaram no nome de Jesus, no nome de Jesus, chegaram à beira das águas, quando o candidato desceu, disse: eu fulano de tal, era essa a palavra, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Era assim que era feita a coisa. Depois, lá para frente, com a introdução das doutrinas, introduzida por Platão e outros mais, que depois eu vou falando,
e a igreja aceitando essas homiléticas, essas conversões desses homens aí, sem contestar, porque eles tinham que usar a palavra de Deus para contestar, não usaram, porque também eram expostos pela vontade de um que estava sendo sucedido. Não que o Espírito Santo disse quem vai ser o pastor agora é fulano, era feito assim, já que estou lhe dizendo aí. Então, querido irmão, o batismo era assim, depois desmanchou-se no segundo século, desmanchou-se esta forma, acabou esta forma de batizar assim, porque nos concílios que houveram, principalmente no concílio 325 em Nicéia, aí então mudou-se um monte de coisas, e entre elas a forma batismal. Definitivamente introduziu-se o domingo como dia de guarda, o argumento que era um dia importantíssimo, porque neste dia Jesus ressuscitou. Ora, quem é que pode, olhe para mim, amado, quem tem capacidade para abolir a palavra de Deus, para promover uma abrogação na palavra de Deus? Quem tem essa capacidade? Tem algum no mundo que tem essa capacidade? Não. Daniel 7:25 diz que tem o homem do pecado, o homem da abominável, o homem da abominação, o homem da mentira. Diz que ele viria mudar os tempos e as leis. No tempo bíblico, de que hora a que hora começa o dia? O dia termina, começa das 6, ou seja, o pôr do sol, mas vamos aqui arbitrar, das 6 da tarde, das 8 horas, até a outra 6 da outra tarde. Aí veio alguém que depois deu o nome dele, a data inclusive, e disse, não, o dia a partir de agora é de uma meia-noite a outra. E está escrito na Bíblia que ele viria para mudar os tempos e as leis. O que você quer que eu diga mais a respeito desse abominável homem? Vou dizer para você que ele era um santo? Era um Papa santo que mudou o tempo e as leis? É isso que eu tenho que dizer para você? Ou dizer o que a Bíblia diz? Que ele era abominável? Porque ninguém, nem eu, nem você, ninguém, por mais capacidade que tenhamos, tem capacidade para abolir, abrogar, tirar mandamentos e pôr mandamentos. Nós não temos essa capacidade. Quando alguém faz isto, aí eu vou entrar num outro tema aqui, perigosíssimo, que você não sabe, não conhece talvez. Chama-se o anticristo. O que é o anticristo? Só dando uma linha para você. O anticristo é aquele que é contra Cristo. É antipalavra. Quando eu estou ensinando uma coisa que é contra a palavra, ou tentando mudar a palavra, eu sou anticristo. Aquele que quis mudar costumes ou doutrinas e escreveu um livro, não sei o que, é anticristo. Isso que é anticristo. É quem vem antes de Jesus, mudando aquilo que Jesus estabeleceu. Nós vamos prosseguir nesse tema. Numa outra postagem, nós vamos prosseguir. Vamos dando nome agora, na próxima postagem, a esses filósofos. Quem eram? Que destruíram o poder espiritual da igreja e tornando ela como é hoje. Cheio de mimetismo, cheio de engano, de tapiação. Estão parecendo as carpideiras lá que Jeremias falou, que elas choram nos enterros e nos velórios por dinheiro, puro fingimento. São as carpideiras modernas dos dias de hoje. Vou abençoar você em nome de Jesus, porque para tanto Deus nos capacitou. O Senhor abençoa. No nome de Jesus. Esse meu querido que está me vendo e ouvindo, que o teu Espírito Santo diga a ele, tire ele do engano, da mentira, conforme Apocalipse. Sai dela, povo meu. Dela o quê? Do engano. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.